Olá, começando mais um programa Você na TV, e hoje a gente está recebendo o Wander, da Novotec. Obrigada por estar aqui com a gente, Wander. O prazer é meu, Simone. Bom, Wander, claro, dirige uma empresa de cursos profissionalizantes e vai falar um pouquinho para a gente algumas dicas que são importantes saber com relação a trabalho, a primeiro emprego ou não primeiro emprego, né? Primeira coisa que eu queria saber, Wander, é qual é a importância de fazer um curso profissionalizante? Bom, o curso profissionalizante, ele é fundamental para o jovem que quer se colocar no mercado de trabalho. Porque, primeira coisa, ele vai aprender uma profissão. Ele vai aprender alguma coisa a fazer. Porque o maior problema do jovem hoje é ele não ter experiência e ele não saber fazer nada. Não ter qualificação também. Não ter qualificação, né? Então, o jovem vai perguntar vai procurar um emprego e mas o que você sabe fazer? Olha, eu não sei fazer nada, mas eu quero. Então, quando ele chega, não, eu sei informática, ou eu tenho conhecimento na parte administrativa, eu tenho conhecimento na montagem e manutenção de computadores. Então, o jovem, de uma maneira geral, ele precisa fazer o curso profissionalizante porque, além dele aprender a profissão, ele também abre o relacionamento dele, ele começa a conhecer outras pessoas. Isso, tecnicamente, tem o nome de networking. E networking em qualquer relação, tanto na pessoal, quanto na trabalhista, quanto na profissional, é fundamental. Com certeza, vai encaminhando, exatamente, para outros campos. De repente você conhece uma pessoa que vai te indicar em algum lugar, né? Isso mesmo, o networking, a rede de relacionamentos, né, serve justamente para isso, para você trocar informações. Ali você troca seu telefone, troca e-mail e faz as amizades, faz os relacionamentos para justamente alguém indicar você numa outra empresa, alguém indicar para você para algum freelancer, enfim, ou para outros cursos. Então, quer dizer, o networking é fundamental. Mas, claro, juntamente com o networking, ele também tem que ter uma qualificação. Claro. Para justamente ele quando perguntarem para ele, o que você sabe fazer? Não sei fazer nada. Então chegar fica de mão difícil. abanando, né? Fica difícil. Bom, além disso, claro, que já é uma dificuldade enorme, né, Wander? Mas além dessa, quais as principais dificuldades para que o jovem consiga o primeiro emprego? Bom, o jovem tem duas características que diferem de outros segmentos de idade, de outras faixas etárias. Por exemplo, a primeira, ele é muito jovem e não tem experiência. Então, ele concorre diretamente com quem não tem experiência também e com algumas pessoas que têm experiência, que têm mais experiência que ele. Certo. E a outra característica desse jovem é ele concorrer com pessoas mais velhas e mais preparadas que ele. Então, quer dizer, ele tem a concorrência do próprio jovem e tem a concorrência de pessoas mais experientes, pessoas, por exemplo, um jovem de 16 anos vai concorrer com um jovem de 25 anos. Os dois são jovens, pelo menos para nós, né? Claro. Os dois são jovens, mas o de 25 anos tem uma vantagem sobre o de 16. Porque já tem mais experiência, exatamente, já deve ter passado por outros empregos, né? Bom, tem várias dúvidas com relação ao mercado de trabalho, pelo menos aqui na nossa cidade, na nossa região. Quais são as dificuldades ou até as facilidades? O que se procura mais, por exemplo? Olha, na Novotec a gente tem contato com empresas de todos os segmentos. Comércio, confecção, hotel, porque nós temos curso de recreação e de hotelaria também, né? Então, nós temos contato com todo tipo de mercado de Avaré. E a grande preocupação do empregador é que eu estou precisando de gente. Sempre acontece isso. Vem o comércio e pergunta, eu estou precisando de tantas pessoas. Vem o hotel, olha, eu preciso de tantos recreadores. Então, quer dizer, existe emprego, mas falta a mão de obra qualificada. Então, quer dizer, a qualificação é fundamental. Traduzindo, existe emprego. Agora, não existe o profissional qualificado. Se a pessoa se preparar, ela vai ter um emprego. Exatamente, né? E é fundamental. O resumo é esse. Esse é o grande X, né? Ele tem que estar sempre preparado, tem que estar sempre na frente. Wander, ainda falando a respeito disso, você falou de hotel e tudo. Você percebe nesse ramo que você trabalha uma procura maior com relação ao trabalho voltado para o turismo na cidade? Não, a parte de turismo, eu particularmente, eu tenho uma visão
talvez até polêmica em relação à Avaré, mas a parte de turismo eu não vejo grandes procuras, não. Eu vejo como nem de um lado, nem de outro. Eu vejo mais como um nicho. Tá entendendo? Eu vejo mais como uma fatia do mercado, não como a parte principal, não como a locomotiva da cidade. Tá? Seria um vagão. Certo. Nem jovens procurando, nem empresas procurando profissionais. Não, existe a procura, mas na proporção das outras atividades, o turismo, ao meu ver, ele é um pouco menor que as demais atividades. Certo. A procura. Só para a gente deixar registrado, né? Porque... Não, inclusive, já que eu estou nessa parte de educação, claro. Como eu falei para você que eu tenho uma visão um pouco polêmica em relação ao turismo, então é uma visão particular, eu quero deixar isso externado, que Avaré tem realmente um potencial turístico incrível, né? Fantástico. Mas o turismo é sazonal, isso a gente sabe que é uma atividade sazonal. Enquanto que aí que vem a polêmica, porque eu acho que a Avaré tem muito mais potencial para ser um polo educacional da região. A Avaré, ao meu ver, ela tem muito mais potencial para ser um polo educacional, né, com faculdades, escolas profissionalizantes, cursinhos universitários. Então, nessa maneira, se você for pesar na balança, uma atividade sazonal e uma atividade que gera, constante, gera receita durante 12 meses, e uma receita de toda a região, que a nossa região a gente sabe que não é uma região pequena, não é verdade? Então, se você for pesar na balança, acontece isso aqui, ó. Exatamente, então... tem sentido. E a gente sabe, já falou aqui várias vezes, que é uma instância turística de direito, né? Não é de fato ainda. Bom, continuando o nosso assunto, vamos falar do currículo. O que o jovem, a gente está falando de jovem, mas vamos falar de outras idades também, claro. né, Wander? O que o jovem tem que se preocupar ao elaborar o seu primeiro currículo? Bom, antes do jovem elaborar o currículo, ele tem etapas, né? A primeira coisa que o jovem tem que ter é curso. Ele tem que ter cursos profissionalizantes, porque ele tem que ter algum conhecimento, nem que seja teórico, para poder colocar no currículo. Claro. Né? Então, a primeira coisa é curso. Depois, ele tem que aprender marketing pessoal. Né? Ele tem que saber como ele vai fazer a sua apresentação pessoal, como ele vai se vender. E aí sim o currículo. Que o currículo nada mais é do que um resumo do que você é, do que você faz. Então o currículo é muito importante que tenham as informações básicas, as informações essenciais, muito bem escritas, e o currículo, de uma maneira geral, tem que ter uma folha apenas, uma folha... É isso que eu ia falar, porque tem aquelas pessoas que fazem aqueles currículos imensos, né? O empregador pega o currículo e já põe de lado. Não, né? o currículo tem que ter... perto. Porque ninguém tem tempo para ler também, né? Ainda mais um empregador que tem... Um empresário, ele tem que preocupar com contas a pagar, contas a receber. Claro que ele tem pessoas para isso, mas ele tem que supervisionar, ele tem que motivar a equipe dele, ele tem que fazer reuniões com a equipe. Então, quer dizer, existem outras atribuições ao empresário. Ele pode delegar poderes, mas mesmo quem delega também, a hora de pegar o currículo, não vai dar muita atenção para o currículo que tem muita linha. Então, automaticamente, o currículo com menos folha fica mais fácil para você ler, fica mais fácil para você entender. Né? E o mais importante, além de tudo isso, do marketing pessoal que eu falei, do curso que ele tem que fazer, do currículo, ele também tem que ter um networking, porque tem que ter alguém que ele conheça para poder entregar o currículo dele. Para indicar, Para indicar, exatamente. Mesmo, porque, olha, funciona o networking, viu? Tem gente que não acredita, mas funciona sim. Funciona, com certeza, né? A gente sabe que sim.